Oi, povo bonito, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Pet. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ju Stephanie, sou veterinária e a CEO aqui da Pet Friendly Turismo. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que muita gente pergunta. Ju, meu Deus, mas meu pet é super ansioso, ele não fica quieto de jeito nenhum, ele tem muito medo, enfim, ele é totalmente bit crazy da cabeça. E como que eu vou fazer esse pet viajar? E hoje eu vou dar umas dicas aqui sobre o preparo pré-viagem para fazer com esses pets ansiosos. Vamos lá? Bom, eu sempre falo sobre isso aqui e não tem como eu começar um tema sem falar sobre a adaptação do pet. A adaptação, por mais que vocês possam pensar, nossa, mas ela só fala isso. Pois é que ela é extremamente importante. É o que causa a segurança do pet durante a viagem. E como fazer essa adaptação? Que adaptação você está falando, Ju? Com a caixa de transporte. Seja o pet na cabine ou no porão, como carga viva, ou no porão como excesso de bagagem, o pet vai precisar passar a viagem inteira dentro de uma caixa de transporte. E ele precisa estar adaptado a essa caixa. E aí você vai falar, Juliana, mas o meu pet é um gato, ele não fica dentro da caixa de transporte de jeito nenhum. Pois é, aí eu tenho que te contar que é sua responsabilidade fazer essa adaptação, mesmo que o seu gato seja muito louco e não fique dentro da caixinha. Vai precisar adaptar o pet. E existem maneiras de adaptar. Você pode colocar a caixinha ou a bolsinha de transporte, e aí eu tô falando de maneira geral, tanto para cão quanto para gato, em lugares estratégicos. Então, se for gato e o gato brinca muito em algum lugar, gato normalmente é curioso. Coloca brinquedinho, comidinha, esconde coisas que ele gosta dentro dessa caixinha para fazer ele entrar ali dentro mesmo, a explorar aquele lugar. E para cachorro, começa a colocar essa caixinha como a casinha dele. Então, ele tem uma caminha específica. Põe essa caminha dentro da caixinha. Não precisa apresentar essa caixinha inteira fechada. As caixinhas que vão no porão, elas parecem uma tartaruga, sabe? Elas abrem embaixo e abrem em cima. Então, na hora de montar ela, e se o pet tem muito medo, você pode primeiro colocar a base e colocar a caminha. A partir do momento que ele tá deitando ali, você fecha sem fechar a portinha, deixa aberto ali a portinha. E deixa ele ali por um tempo, né? Vai acostumando, colocando nesse ambiente. Quando ele estiver muito acostumado, o cão ou o gato, você vai começar a fechar essa caixinha e fazer passeios com ele dentro da caixinha. Ele precisa sempre interpretar que, a partir do momento que ele entra na caixinha, ele recebe um reforço positivo. E esse reforço pode ser carinho, pode ser petisco, mas aí com petisco eu tenho que falar para vocês tomarem cuidado com o peso do pet. Porque dá muito petisco toda hora, você vai deixar o seu pet meio gordinho e aí talvez isso influencie na viagem, porque na cabine a gente tem restrição de peso, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Toda vez que ele entrar na caixinha, um reforço positivo tem que ser dado. Ou ele encontra um brinquedinho, ou ele recebe um carinho, ou às vezes, com parcimônia, ele recebe um petisco ali. Passeios com a caixinha também são importantes. Por quê? Porque ele vai sempre identificar que a partir do momento que ele entra na caixinha, ele vai para um lugar legal. Então, por exemplo, se você anda com o seu cachorro e faz passeios com eles diário, antes de começar o passeio, você pode colocar ele dentro da caixinha e, se ele for pequenininho, pôr ele dentro da bolsinha, sair na rua com essa caixinha ou com essa bolsinha e aí na rua você libera esse cão para fazer os passeios. Ele vai sempre começar a identificar que toda vez que eu entro na caixa, quando eu vou sair, é para passear. Mesmo que você não consiga levar essas caixas, né? Porque a caixa grande do porão, ela é mais complicada você ficar levando ela para a rua. Mas se for o seu caso, coloca o seu pet para entrar dentro da caixinha antes do passeio, deixa ele fechadinho ali por uns 5 minutinhos, depois tira e já vai passear. Você colocando isso na rotina dele, ele vai começar a identificar que aquela caixinha é um pit stop ali que ele precisa passar antes de ir passear. E aí ele se adapta super bem. Isso daí, como que faria, por exemplo, com gatos? Com reforço positivo para gato? O gato só ia ficar normal e... Porque assim, gato, ele... Por exemplo, levar para passear, não é todo mundo que leva, não é todo mundo que consegue. Então, a questão do gato para levar para passear é adaptar o gato a passear. Então, é importante falar isso aqui. O gato, você pode começar a treinar ele na coleirinha e fazer pequenos passeios com ele ali na coleirinha. Então, como que você treina isso? Você consegue colocar a coleirinha, e não é que ele vai sair andando, porque gato não é assim. Você deixa essa coleirinha nele
ali por uns dias. Então, ele vai ficar o dia inteiro de coleirinha, 2 dias. Aí ele vai começar a se movimentar com essa coleirinha. Aí você coloca a guia e vai fazendo isso pausadamente, né? Tipo, devagar. E aí, até que você vai conseguir sair na rua com ele andando. Se você precisar de mais dicas como essa, é importante vocês falarem com um veterinário ou um comportamentalista, adestrador, enfim, de cão e gato, especialista, porque eles vão conseguir te dar todos os passos a passos, mas eu te garanto que tanto o cão quanto o gato conseguem se adaptar e é super importante. Uma outra coisa importante com a caixa de transporte e com a bolsinha é você conseguir colocar esse pet, a partir do momento que ele já está adaptado a ficar fechadinho ali ou dormir, passear e andar de carro com ele dentro da bolsa. Vamos pensar, mas ele está acostumado a andar no meu colo. Primeiro que isso não pode, teoricamente, segundo o Código de Trânsito, mas como você tem uma viagem e ele vai ser exposto a horas dentro dessa caixa, é importante você, no carro, com pequenos passeios, já deixar ele sempre dentro da caixinha. Uma dica interessante não vai me colocar essa caixinha que você vai viajar para levar ele no veterinário. O veterinário não é um reforço positivo ali para ele. Então, tenta, nesse primeiro momento, ter caixinhas separadas. A caixinha que você leva no veterinário e a caixinha que ele dorme, que ele passeia, que ele fica seguro e confortável. Existem outros mecanismos também que podem ajudar nessa ansiedade do pet ali na pré-viagem. Só que eles não são coisas rápidas, não são medicamentos propriamente ditos, mas são florais ou produtos naturais que ajudam ali a deixar o seu pet mais tranquilo. Esses produtos, eles não têm ação imediata, então não adianta você achar que uma semana antes da viagem você vai começar a dar floral ou dar algum tipo de suplemento natural para o seu pet, que ele vai ficar tranquilo e vai ter mudança de comportamento. No caso de florais, acupuntura, por exemplo, ou outros tipos de produtos naturais, é importante você começar isso com antecedência. E essa antecedência é, no mínimo, pelo menos 30 dias da viagem. E aí, já que estamos nesse tema, eu já vou aproveitar para fazer meu jabá aqui. É uma dica que eu uso pessoalmente na minha casa, na minha vida, com a Tatá, a Estela e a Bela, que moram lá comigo, e com o Sirius, com a Ailey, com a Sky, que moram aqui na Pet. É uma super coleira adaptil. Ela super funciona para deixar o pet mais seguro e mais tranquilo. Então, assim, de verdade, funciona mesmo. E para gatos, não é a Adaptil, mas é o Feliway. O Feliway também é super bom de ser usado. Ele tem difusor, então você coloca no ambiente como se fosse aqueles inseticidas de mosquito. É o mesmo princípio de ideia, assim, de como funciona. Você põe na tomada e ele vai liberando o cheirinho ali. E esse cheirinho, só quem sente são os animais. Então não vai fazer diferença para nós humanos, não vai ficar mais cheirosinho ou com um cheiro não gostoso. A gente não vai perceber sobre isso, mas o pet vai perceber. E o cheirinho, tanto da Adaptil quanto do Feliway, eles são meio que um feromônio que imita o cheirinho da mãe. Então isso deixa o pet muito mais confortável. Mas também não é uma coisa que você vai poder usar ali uma semana antes da viagem. Também com pelo menos um mês de antecedência. Eu uso, eu adoro e super, de verdade, funciona nas minhas cachorras. Gato, já que a gente tem o difusor, é legal deixar perto da caixinha? Boa! O difusor do gato você pode deixar em qualquer ambiente que o gato mais fique. Ou você pode colocar em todos os ambientes da casa. O Feliway, ele tem também em spray. Então, se o seu Feliway for em spray, é interessante espirrar na caixinha, espirrar nos ambientes, em mantinha, em paninho, brinquedinhos do gato, que não tem problema nenhum. Só não pode espirrar direto no gato, tá bom? O Feliway, ele é difusor pro ambiente ou em spray para as coisinhas do gato. Direto no gato não pode, tá bom? Outra coisa que é bem interessante, principalmente para os animais medrosos ou ansiosos que a gente tá falando aqui, é fazer exercício no dia da viagem. Então, se o seu pet, ele não faz muito exercício, é bom já começar um pouco antes a mudar essa rotina e fazer ele fazer um pouco mais de exercício. Mas, no dia da viagem, é importante você queimar a energia desse pet. Porque o pet vai ficar mais cansadinho e aí ele não vai ficar tão receptivo aos estímulos externos que estão acontecendo no ambiente.
E durante a viagem, a gente sabe que tem muita informação para o pet acontecendo ali. São pessoas novas, barulho novo, cheiro novo, ambiente novo, onde ele vai viajar, na cabine, no porão, enfim. Então, deixar ele o mais cansado possível vai fazer com que durante a viagem ele vá tranquilo e provavelmente ele vá dormindo. Junto com esse exercício no dia ali, pré-viagem, é importante dar um banho nesse animal. Seja cão, seja gato, o banho, no pós-banho, na verdade, ele vai ficar bem tranquilo. Pode ser que durante o banho, principalmente se for gato, vai ficar estressadíssimo. Mas no pós-banho, ele acaba ficando mais tranquilo. Inclusive, se for gato e você for dar banho no seu gato, pelo amor de Deus, já dê banho antes e comece a adaptar ele com o banho também. Não vai me colocar o gato ali para tomar banho, que ele nunca tomou banho no dia da viagem, que ele vai fugir, vai ficar mais estressado, aí você vai ter problema. Então, com gatos, se você for fazer algo no dia da viagem diferente da rotina dele, por exemplo, brincar mais, então já começa a brincar antes, né, ou dias anteriores ali. Se for dar banho para ele ficar relaxado depois, já dê banhos anteriores para ele entender o que é a situação, tá? E a mesma coisa para cão. Cão é mais comum a gente levar para dar banho, né? Então, pós-banho, eles ficam relaxados e eles dormem. Então, antes, ou melhor, depois que você der o banho, depois que fizer o exercício, evita deixar esse pet dormir. Mantém ele sempre ativo, porque a ideia é que na hora do voo, na hora da viagem em si, ele esteja cansado o suficiente para ficar confortável e não receber esses estímulos externos, como o barulho do avião, a aeromoça vindo entregar comida, enfim, a pessoa do lado se mexendo, ou ele mesmo dentro da caixinha, ele não vai responder tão instantaneamente assim a esses estímulos, e como ele vai estar cansado, ele acaba dormindo, a viagem fica muito mais tranquila. Principalmente para os pets, mas para vocês, tutores também, vocês ficam muito mais relaxados também. Por quê? Quando a gente vê o pet ali ansioso e tudo mais, durante a viagem a gente já vai estar ansioso, né? A gente tá indo para outro país, se mudando de casa, enfim, já tem uma ansiedade natural. Os pets, eles percebem isso. Nessa nossa ansiedade, eles acabam ficando mais ansiosos ainda. Então, você, tutor, se manter tranquilo, que vai dar tudo certo, eu garanto, deixando esse pet com energia bem baixa, no sentido de já ter gastado todas as energias possíveis, vai fazer ele ficar muito mais confortável e, consequentemente, você vai ter um voo mais tranquilo também. Bom, qual que é a conclusão desse vídeo aqui? Você adaptando, você gastando energia do pet e dando banho para ele e, principalmente, ficando o mais tranquilo possível nesse dia pré-viagem, vai causar um conforto para o seu pet e ele vai ficar menos ansioso. A gente está falando de animais aqui que são ansiosos e muito medrosos. Então, acostumar essa rotina do dia, do pré-viagem, antes é importante também. Não se esqueça de tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Enfim, você fazendo isso, são dicas básicas, mas eu tenho certeza que o seu pet vai ficar extremamente mais confortável. E como eu falei anteriormente, consequentemente, você vai viajar muito mais tranquilo também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvidas e querem mais dicas, não esquecem de falar com a Pet, tanto aqui nos comentários, quanto nas nossas redes sociais ou no Instagram. Ah, e uma coisa que eu esqueci do outro vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha, ele é muito importante pra gente. E seguir o nosso canal. A gente tem toda semana conteúdo aqui sobre transporte de animais de estimação. Um super beijo, vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!